O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. A parábola do credor incompassivo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa falar conosco. E que você se permita, você abra o teu coração, a fim de ouvir o que Deus quer falar conosco, com a igreja. E que você se permita também trazer mudanças no teu coração, para colocá-la em prática esta palavra. Porque se não for colocada em prática, o que nós vivemos não é cristianismo. O que nós vivemos só pode ser cristianismo quando colocamos em prática a palavra de Deus, que diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se com um certo rei, que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, de igual forma, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus irmãos, no exercício do ministério pastoral, como pastor de igreja, isso é comumente entre todos os pastores, em nossas conversas, há dois grandes temas que nós precisamos estar lidando sempre.
dois grandes temas que ressaltam bastante da igreja, que isso é bastante recorrente entre o povo, entre as pessoas. Um grande tema que existe é a ansiedade. Este, alguns falam ser o mal do século. Porém, a ansiedade, ela não é um privilégio apenas da nossa geração. Hoje nós vemos consultórios de psicologias lotados por pessoas que sofrem de ansiedade. E realmente é uma doença, realmente é algo que deve ser tratado por psicólogos, psiquiatras. Pessoas com tantas fobias e que a origem dela é a ansiedade. Porém, como eu disse, ela não é algo somente de hoje. O próprio Jesus Cristo trabalhou essa questão sobre a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: não vos inquieteis por qualquer coisa, ou não fiqueis inquietos com coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial cuida de vós. Ou não valeis mais do que os pássaros? Ou não valeis mais do que as aves dos céus? Então não se preocupe, eu estou com você. O apóstolo Pedro também vai tratar deste assunto, dizendo para que nós deixemos aos pés de Jesus, através da nossa oração, com orações, súplicas e ações de graças, e que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então este tema de ansiedade, Jesus tratou, a Bíblia trata. Agora o outro grande tema que nós devemos sempre trabalhar, e como pastor devemos sempre falar, é sobre o perdão, ou a falta de. O perdão, queridos, ele é um assunto de toda a Bíblia. Eu diria ser um mega tema da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver este tema sendo trabalhado na Bíblia: perdão. E perdão é uma das características que nos identifica como cristãos. O perdão é uma das características que nos identifica como discípulos de Jesus, como servos do Senhor, como crentes. Certa feita Jesus falou aos seus discípulos: se não vos amardes uns aos outros, vocês não podem ser os meus discípulos. E o mundo os reconhecerá por amardes uns aos outros. Mas eu vejo também que uma característica principal de eu ser crente é eu externar este perdão, é eu perdoar aquele que me ofendeu. O perdão é uma característica do discípulo de Jesus. É algo que nos identifica, é algo que nos aponta como servos do Senhor, como imitadores de Jesus. Se, por exemplo, entrar alguém aqui nesta igreja com uma roupa típica do seu estado, nós já vamos apontar e dizer: essa pessoa é de tal estado. Isso aponta, isso identifica, isso traz ligação. E como nós que somos servos de Deus e que pertencemos não a este mundo, mas o reino dos céus, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus. Então nós também precisamos trazer características do céu. E qual é a característica do céu mais importante senão perdão? É inconcebível a ideia de um crente não perdoar.
é desconexo, é oposto, é contraditório. Palavras de pessoas que se intitulam crentes dizendo: eu não perdoo você, ou eu não consigo perdoar você. Isso é contraditório. Isso deve ferir os nossos ouvidos quando escutamos certas frases. Isso não deve ser comum, porém, na sua prática, isso é muito comum. Na prática, é muito comum ver pessoas dizendo: eu não perdoo você, ou eu não consigo perdoar você. Isso resulta em uma só ideia: o quanto estamos longe de Cristo, o quanto estamos longe daquilo que Jesus ensinou a cada um de nós. Quando esse sentimento de não perdoar, ele está no meu coração, isso significa que eu estou longe de Cristo. Ou eu estou vivendo uma religiosidade, essa é a primeira opção. Ou a segunda opção, talvez é um crescimento espiritual até atingir a maturidade. Bebês espirituais não conseguem entender tudo, então por isso não perdoam. Então, se você não perdoa, o sintoma de não perdão, duas coisas resultam: ou você é uma criança espiritualmente, e que você não entendeu o que Cristo veio fazer na terra, ou você apenas segue uma religião. Você é um religioso, e Jesus não quer religioso. Nós devemos, como cristãos, ter a predisposição em perdoar. Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque pensamos que perdoar é passar a mão na cabeça. Perdoar é não disciplinar. Perdoar é não corrigir. E muito pelo contrário. Nós precisamos primeiro ter a predisposição em perdoar e depois disciplinar com amor para aprendizado, através de aconselhamento, tratamento, discipulado, acompanhamento, e não excluindo, jogando fora, apontando o dedo, rejeitando, criticando. Isso não é disciplina. Quando o teu filho erra contra você que é pai, você primeiro precisa perdoar ele e depois disciplinar ele. E não disciplinar sem primeiro perdoar. Pedro faz uma pergunta aqui. Pedro nessa parábola diz assim: Senhor, até quando tenho que perdoar o meu irmão? Até quando ele vai pecar contra mim e eu vou perdoar a ele? Pedro aqui estava perdendo muito em andar com Jesus. Nós perdemos quando andamos com Jesus Cristo. Pedro estava perdendo amigos, Pedro estava perdendo a pesca, Pedro estava perdendo as suas vendas, Pedro estava perdendo tantas coisas. E então as pessoas vinham contra Pedro e ele dizia: até quando eu preciso perdoá-los? Sabe, queridos, uma coisa que deve embutir na nossa mente é que seguir a Jesus, precisamos aprender que vida cristã é perder e não ganhar. Quantas pessoas vêm para Jesus para ganhar? Mas precisamos entender que vir a Jesus é perder. A Bíblia diz em Mateus 16 que aquele que não perde a sua vida, ele não vai ganhar a sua vida. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quando eu venho para o culto, eu não venho para
para receber a bênção de Deus. Eu venho para o culto para ofertar, para dar, para tirar de mim e oferecer o meu culto de gratidão, de louvor, de adoração, aleluia, de levantar as minhas mãos, abrir o meu coração e cultuar a Deus. O culto, quando eu saio da minha casa, eu venho para, entre aspas, perder. Eu não venho para ganhar. É lógico que Deus, aquele que dá, recebe. Aquele que busca, encontra. Mas o meu propósito é sair da minha casa e dizer: eu vou lá para oferecer a Deus a minha adoração e o meu culto. Pedro pensava que estava abalando aqui, dizendo para Jesus Cristo assim: até 7, Jesus. É até 7 que eu preciso perdoar? Pedro pensava: ó, eu vou falar um número alto aqui, porque talvez Jesus vai me dar uma nota aí máxima. Porque ele sabia que a Bíblia diz em Amós 2,6 e Jó 33, que deve se perdoar 3 vezes, na quarta não tem perdão mais. E a lei é olho por olho, dente por dente. Então Pedro vai dizendo: Senhor, até quanto eu tenho que perdoar? 7? E Jesus disse: Pedro, você precisa perdoar sempre. Não é uma tarefa fácil. Você precisa perdoar sempre. E então Jesus desenvolve aqui, contando uma parábola, o porquê que devemos perdoar sempre. E ele vai dizer nessa parábola: existia um rei, que ele foi acertar contas com um dos seus criados, com um dos seus servos. E veio um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe o que é 10.000 talentos? Você não sabe o que é 10.000 talentos. 20 anos de trabalho. Fora os tributos, os juros, a correção monetária. Era uma vida de dívida. E isso, Jesus, ele usa aqui uma expressão que a gente fala de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero, é um aumento. É como se dizer, quando é mais fácil um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele usa esse mesmo exagero. E aqueles discípulos entendiam isso, que o que Jesus estava usando ali era um exagero. 10.000 talentos é uma dívida impagável. É uma dívida que não se paga, que não tem como se pagar. E este, clamando para o seu Senhor, dizendo: Senhor, me livra disso, eu te pagarei. Ele imaginava que podia pagar a dívida, que era uma dívida impagável. Diga comigo: uma dívida impagável. Mais uma vez, uma dívida impagável. Era uma dívida impagável. E este homem libera este rei, diz: você está perdoado, você está livre, você pode ir, você não precisa me pagar mais nada, você está na bênção, vai. Ele foi liberado, ele foi perdoado. Mas quando ele chega na esquina, encontra um outro que lhe devia 100 dinheiros. Sabe o que é 100 dinheiros? 3 meses de salário. Era uma dívida muito inferior. Era uma dívida, do ponto de vista de 10.000 talentos, era uma dívida irrisória. E este homem que foi perdoado chega e cobra 100 denários. E aquele que lhe devia 100 denários diz: eu não posso, mas por favor, seja generoso para comigo, que eu te pagarei. Não, foi ao fórum, pegou o cara, colocou na cadeia, lançou na cadeia, não pagou, não usou de benevolência, não usou de misericórdia, não perdoou. E então os outros, que sempre têm as testemunhas, chegaram para o rei e disseram: sabe aquele que foi perdoado? Pois bem, não perdoou. E o rei chama e diz para ele: você não poderia usar da mesma misericórdia?
Você não poderia usar da mesma bondade que eu te fiz? E porque você não perdoou, sabe o que vai acontecer? Você vai ser levado aos atormentadores. Você será castigado até que pague a dívida. É uma dívida impagável. E ele sofreria os danos. Pois bem, queridos, Jesus ensina a Pedro, Jesus ensina aos discípulos, Jesus ensina a mim e a você, que precisamos perdoar, porque também fomos perdoados. Fomos perdoados primeiro. E fomos perdoados primeiro de uma dívida infinitamente maior do que você está cobrando o seu irmão. A dívida tua e minha era impagável. Sabe qual era essa dívida? Pecado. O pecado original de Adão. E este pecado que deturpou a mim, que tirou as minhas estruturas, que me pende ao erro, que me inclina a desfavorecer a Deus. Este pecado é a dívida que eu tenho para com Deus, e você também tem, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20: e não há sequer um homem justo na face da terra, que sempre faça o bem e que nunca peque. Paulo repete isso em Romanos 3:10, como está escrito: e não há um homem justo na face da terra, que sempre faça o bem e que nunca peque. O apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecados, fazemo-nos mentiroso, e isso é pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e excluídos, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz, o salmista Davi, em Salmo 51, verso 5, em sua oração de arrependimento, ele traz uma verdade, uma premissa. Ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Romanos capítulo 5 ainda, Paulo escreve, no versículo de número 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos, sem exceção, pecaram. O pecado me afastou de Deus totalmente. O pecado me separou de Deus. O pecado me fez um abismo entre eu e Deus. Você chega, e eu também, a ser considerado, sabe o que é de Deus? Inimigos de Deus. Nada de que eu fizesse, absolutamente nada o que eu fizesse, poderia pagar esta dívida do pecado. Porque essa dívida do pecado é uma dívida impagável. Eu sou este servo que chegou diante do rei e suplicou a misericórdia por uma dívida impagável. Eu sou este servo. A primeira coisa que eu preciso entender, para que eu confesse a Cristo como meu Salvador, é que eu sou pecador. Porque existem pessoas que acham que não são. Você já pregou para alguns que dizem assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu mereço o céu, eu vou à igreja, eu dou esmolas, eu ajudo,
sou uma pessoa legal. Deus, se eu não merecer o céu, quem é que vai merecer? Eu encontro pessoas aí dizendo isso. Mas sabe o que Deus fez com isso, com essa dívida impagável? Sabe o que Ele fez? Por você e por mim, sabe o que Ele fez? Resolveu perdoar livremente. Eu te perdoo, eu pago esta dívida. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos agora reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Aleluias. Sabe o que Ele fez? Romanos capítulo 8, versículo 1: e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. O diabo não pode mais lhe opor. O diabo não pode mais falar sobre o teu pecado, porque ele levou na cruz do Calvário, aleluia, e ele derramou o seu sangue precioso. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados com ouro, e não fomos comprados com prata, mas fomos comprados com o precioso sangue do Filho de Deus. Aleluias. Sabe o que Ele fez com o meu e o teu pecado? Ele cravou na cruz do Calvário. Ele coloca na cruz. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluias. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Sabe o que Jesus fez por mim? Eu estou encerrando. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele pega a nossa duplicata, que era nos tão contrária, e Ele coloca o seu poderoso sangue bem no valor dela. E quando o diabo vem, aleluia, com esta dívida nos acusar e dizer você não pode, sabe o que Jesus faz? Ele pega essa duplicata e ele olha o valor, lá está sangue, a dívida foi paga, não há mais nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho interessante no livro de Martinho Lutero, um reformador, um padre alemão, em 1517, 31 de outubro, na reforma da igreja, quando o diabo, ele foi acusar Martinho Lutero. Você quer ser reformador? Você quer revolucionar a igreja? Você escreveu 95 teses contra a igreja? Você quer voltar ao evangelho? Só que olha quem você é. E diz isso, e em visão, Lutero teve esta visão, que o diabo lhe opondo, acusando,
Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você não é digno. E no final da lista, Martim Lutero olha para Satanás na visão e disse: você tem mais alguma coisa para colocar nessa lista? Ele diz: não. Então escreve aí, na última parte desta página: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sou livre para adorar, eu sou livre para me santificar para este Deus. Eu sou livre. E este amor de Cristo que eu não merecia, isto é graça, e você também não. Este amor me constrange. Como diz aí, quebra as pernas. E por que não me santificar a este Deus? E por que não viver uma vida de louvor e adoração, me excluindo do mundo para este Deus que me amou primeiro, e que pagou esta dívida impagável, e que me reconciliou com Deus, e que me traz... Ele é o penhor da nossa salvação, e que eu passarei a eternidade não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, mas pelo que Cristo fez por mim, me perdoando. Agora, eu te pergunto, por que você é tão perdoado? E você aplaudiu agora há pouco, de uma dívida impagável. E você vai na esquina e encontra o teu irmão que lhe deve, e você não perdoa. Por que não perdoar, se fui tão perdoado? Nada, escute bem, nada o que te fizeram, absolutamente nada o que te fizeram, supera o teu pecado contra Deus, a tua dívida para com Deus. E se você foi perdoado, por que não perdoar? A Trindade foi a principal ofendida, e Jesus Cristo até no último suspiro nos ensina, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele é o nosso líder. Se Ele é o nosso Cristo, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é a quem levantamos as mãos para bendizê-lo, Ele deve ser o nosso centro, Ele deve ser o nosso modelo. Por que não perdoamos? Filhos que não perdoam pais, pais que não perdoam filhos, irmãos na igreja que não se perdoam, e que um senta de um lado, o outro de outro, não se cumprimentam. Que vida cristã é essa? Você precisa perdoar sempre para ser cristão. E não adianta perdoar de boca para fora, se de todo o coração vos perdoardes. A falta de perdão é uma coisa que que mexe com a gente. Você precisa perdoar para você ser de fato crente, salvo. Hebreus capítulo 12 e 14, capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A falta de perdão nos distancia de Deus. Se você não perdoar, querido, você não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Se você não perdoar, você não será perdoado. Porque na oração do Pai Nosso, o louvor que nós cantamos aqui diz: Senhor, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Da mesma forma que eu perdoo
o meu irmão na qualidade, na quantidade, eu também vou ser perdoado. E se você não perdoa, você não é perdoado. E consequentemente você não entendeu o que Jesus fez por você. E você é este servo que foi perdoado, mas encontrou um outro que lhe deve muito menos, e você não perdoa. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Confesse diante do Senhor. Lembra aí da pessoa que a tua carne não gosta. Lembra dela aí. Lembra dessa pessoa aí que te alfineta. Lembra do teu inimigo. Lembra dessas pessoas aí que quer te ver o mal. Lembra dela agora. Lembra daquela pessoa que te ofendeu e que você também o ofendeu. Lembra agora. Em nome de Jesus Cristo, faça esse exercício. E diante de Deus agora, rompa com a tua carne, com a tua incredulidade, com a tua fraqueza, com a tua carnalidade, com o teu egoísmo, com a tua vaidade. Rompe agora tudo isso. E em nome de Jesus Cristo, libera esta pessoa agora do teu coração. Eu vou dar um minuto para você orar ao teu Deus, arrependendo-se dos seus pecados e da tua falta de perdão. E em nome de Jesus Cristo, faça isso neste momento. Limpa o teu coração. Limpa agora o teu coração. Aleluias. Para que você entenda o sacrifício de Jesus na cruz. Para que você tenha vida e vida com abundância. Para que você verdadeiramente seja adorador de Jesus. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque se você não perdoar, você não sobe. Se você não perdoar, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não perdoar, você não vai conseguir de fato ser imitador de Cristo. Lembra agora deste parente, deste familiar. Lembra deste amigo de trabalho. Lembra desse colega, do teu vizinho. Lembra neste momento. E em nome de Jesus Cristo, o perdão é a faxina da alma. Em nome de Jesus, todo orgulho, toda vaidade, todo mal, tudo aquilo que nos impede de perdoar, sai agora no nome de Jesus Cristo. Não tem poder, não tem legalidade, não pode, em nome de Jesus. Porque você é crente, você é cristão, você é servo de Deus. E o perdão te identifica com Cristo, aleluia. Você foi perdoado, então perdoe. Você foi perdoado, então perdoe. Você foi livre, então libere. Você foi liberto, então liberte vidas. Ou em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Fique de pé comigo, meus amados. Glória a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Não seja como este servo, sabe por quê? Porque você vai ser levado, você vai ser levado, você vai ser levado pelos atormentadores, você vai sofrer pela falta de perdão, pelo coração duro, pelo coração avarento, pelo coração presunçoso, pelo coração egoísta. Mas em nome de Jesus cai por terra tudo isso, e que você consiga romper com a tua fragilidade e vença, libera essa pessoa. Porque quando não perdoamos, estamos tomando um copo de veneno, pensando que o outro é que vai morrer. Quando não perdoamos, levamos essa pessoa para dentro da nossa casa. Quando não perdoamos, não conseguimos viver. Essa pessoa sempre nos atormenta. Isso não é vida, não é isso que Deus tem para você. Libere.
Perdoe, porque você foi perdoado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.